Bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus possam estar com você, possam encher o seu coração nesta manhã. Nós somos agraciados com a bondade de Deus e nesta manhã de sábado, o sábado é um dia especial, um dia de alegria. Sábado é um dia em que nós, como criaturas criados por Deus, estaremos aos pés de Cristo, adorando nosso Deus. Ele separou esse dia, abençoou e santificou para esta finalidade. Seja você bem-vindo à nossa Sala da Esperança e que realmente você possa ser enriquecido, tá? Que a riqueza da Palavra de Deus possa encher o seu coração nesta manhã. Queridos, nós hoje estamos estudando a nossa segunda lição desse trimestre. Tem como título Morte em um Mundo de Pecado. Nós vamos pedir a bênção de Deus neste momento pela oração, para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente para compreendermos essa tão grandiosa mensagem que Deus quer passar para nós nesta manhã. Obrigado, querido Deus, pelo privilégio de podermos acordar nesta manhã e pela graça de Cristo Jesus nós estamos buscando o reino de Cristo, adorando ao Senhor. Hoje é um dia especial, hoje é sábado, um dia em que nós como criaturas comemoramos a criação, a nossa criação. O sétimo dia é um sábado que foi abençoado, santificado pelo Senhor. Pedimos a Deus que o Teu Espírito esteja conosco neste momento. Nós iremos estudar a Tua Palavra e nós queremos compreender a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Tá? Romanos capítulo 5, verso 12. Apóstolo São Paulo, nesta carta, ele envia esta carta para os irmãos da igreja de Roma. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos entenderem e compreender, e nós também, obviamente, que o pecado ele foi introduzido no mundo por causa de um homem que decidiu desobedecer a Deus, decidiu quebrar a lei de Deus, quebrar a aliança com Deus. E esse homem, Adão, depois que ele comeu da árvore proibida, que Deus o havia dito que não deveria comer, eles estavam ali dizendo para Deus que estaria eles dispostos a escolher a viver independentemente de Deus. Só que não tem vida quando nós desligamos da fonte da vida que é Deus. Tá? Então, queridos, por um só homem entrou o pecado no mundo e como consequência também a morte, porque o salário do pecado é a morte. Tá? E é por isso que nós somos pecadores, porque nós somos descendentes dos nossos primeiros pais e descendentes no pecado, e por isso, queridos, a morte passou a todos e nós morremos. Tá? Nós temos a infelicidade, muitas vezes, de enfrentar a perda de um ente querido, ceifado pela morte, porque a morte passou a ser, então, aí, vamos dizer assim, familiar a todos, porque todos nós somos pecadores. Então, todos nós morremos, infelizmente. Tá? Quando Satanás ele foi expulso do céu, ele decidiu destruir a felicidade do ser humano. Qual
qual era a intenção de Satanás em introduzir o pecado? E ele sabia que com o pecado, com a transgressão da lei de Deus, ele seria expulso do paraíso e traria infelicidade à raça humana. Queridos, Satanás já havia sido expulso do céu com a sentença já decretada para ele de morte. Nós vimos na lição que nós estudamos esta semana, propriamente aí na lição de quinta-feira, que ele desceu irado porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Então ele já estava condenado à morte eterna. O objetivo de Satanás em levar o ser humano ao pecado, queridos, Deus havia dito para Adão e Eva na criação ali no Éden que se eles comessem daquela árvore proibida, certamente morreria. Aquele fruto estavam ali no meio do jardim, bem próximo da árvore da vida, e ali estava uma definição para Adão e Eva decidir o que eles queriam. Vida, comer da árvore da vida; morte, comer da árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Eles deveriam definir o que eles queriam. E Deus deu o livre arbítrio de escolha para que eles pudessem escolher. E então, queridos, Satanás sabia que se eles comessem, Deus teria que cumprir com aquilo que ele havia dito: matar o casal. Eles deveriam morrer. Ou se Deus lhe perdoasse, se Deus concedesse misericórdia, então Lúcifer, ele entendia, compreendia, e ele achava que ele também teria direito de retornar ao céu, retornar ao seu lugar. Caso Deus viesse a perdoar Adão e Eva, teria que perdoar também a ele, com os seus anjos que havia rebeliado contra Deus. Essa era a intenção dele, em levar o ser humano à ruína, levar ao pecado, para que ele pudesse ver qual decisão Deus iria tomar, o que Deus iria decidir sobre Adão e Eva e propriamente com ele também. Tá? Mas ele não sabia, queridos, que antes que o casal tivesse sido criados, ou o planeta Terra também, Deus já havia elaborado um projeto, um plano de redenção, um plano de salvação. Isso Satanás não sabia. Ou seja, enquanto ele apresentou em guerra, tentando assim destruir o ser humano que Deus havia criado para a felicidade deles ali no Jardim do Éden, Satanás não sabia que Jesus iria enfrentar esse conflito não com uma espada, mas sim com uma cruz. Ele nunca havia passado pela sua mente, pela sua cabeça. Tá? Jesus já havia elaborado um plano. Qual era a ironia de Satanás contra Jesus? Tá? Por que ele ironizou? Por que ele invejou? Por que ele tinha aí essa mágoa contra Jesus? Qual a razão do rancor? Queridos, ele acreditava, que entre ele e Jesus, Deus escolheria ele para fazer parte do plano, do projeto e da criação do planeta Terra. Mas ele não foi chamado,
não foi escolhido para essa finalidade. Porque só quem pode criar é quem tem vida em si mesmo. E os anjos não têm vida em si mesmo, eles são seres criados, assim como nós somos criados. Tá? Então, Lúcifer, por mais que ele estava próximo de Deus, perto de Deus, por mais que o resplendor de Deus resplendia sobre ele, por mais que a vestimenta que ele tinha era uma vestimenta especial, ele até acreditava que Jesus, a vestimenta de Jesus era igual a dele, então por que Deus não o convidou para que ele fizesse parte da criação? Então, queridos, ele começou a partir desse momento deixar que o seu coração se alimentasse de inveja, se alimentasse de rancor, se alimentasse de ironia, tá? E ele começou então a desenvolver esses sentimentos no seu coração. Tá? E com isso, queridos, Deus permitiu que ele deixasse, que ele desenvolvesse, já que ele o havia decidido, embora tantos conselhos, tantas vezes que Deus lhe deu oportunidade de arrependimento, oportunidade de um retorno, Deus estava pronto para aceitá-lo, mas ele não quis, então Deus permitiu que ele desenvolvesse aí os seus sentimentos pecaminosos. Tá? Muito bem, queridos, Deus, como nós já vimos, revelou o plano da salvação, mesmo ali no Éden, quando Adão e Eva havia pecado. Jesus já o havia mostrado para eles que ele tinha um plano que ele havia elaborado antes da fundação do mundo, e que certamente eles seriam salvos e não morreria. Tá? E quando nós estamos falando da morte, queridos, nós estamos falando de uma morte que é eterna. Tá? Da mesma forma que eles do nada veio a existir, tá? Porque eles não foi criados por Deus, mas eles veio do nada. Tá? Desta maneira, eles voltariam novamente ao nada, ao pó da terra, simplesmente. Tá? Isso era morte eterna. Só que Jesus veio para pagar o preço por nós. Jesus morreu e nos redimiu, tá? E nós não passaremos mais pela morte eterna. Passaremos por uma morte que para Cristo Jesus, como um descanso, como um sono, por um pequeno, curto período de tempo, e depois seria ressuscitados, ou seremos ressuscitados. Tá? Então, essa morte, queridos, que nós enfrentamos e muitas vezes presenciamos de um ente querido que é levado, mas não é o fim. Tá? Todos que descem ao sepulcro estão ali como em um sono, em um descanso, mas virão outra vez à vida. Como a Bíblia diz, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, em conformidade com a vida que levou enquanto aqui estiveram. Se aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, terão vida eterna. Se o rejeitou o plano da salvação, infelizmente, aí sim ressuscitarão para os juízes e a morte eterna. Tá? Amados, esta semana a nossa lição vai falar exatamente sobre esse assunto, a questão da queda de Adão e Eva e o plano de Deus para a nossa redenção. Então, que Deus te abençoe. Quero desejar a você um feliz e abençoado sábado e que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida, te conduzindo, iluminando a sua mente para nós compreendermos
esta tão linda, maravilhosa lição que vem mostrando para nós que Deus realmente é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, de compaixão, né? E Cristo Jesus, Ele decidiu pagar o preço por nós para que nós não viesse a morrer eternamente. Esta lição que nós vamos estudar esta semana, você é o meu convidado, minha convidada, e peço a você para compartilhar os vídeos com outras pessoas, a fim de que nós possamos aumentar o conhecimento da Palavra de Deus, que é tão importante essa lição, com tantas outras pessoas. Um abraço a todos, até logo, se Deus quiser.